Olá, meu nome é Juliana, sou professora do 4º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Governador Valadares. Na aula de História de hoje, iremos aprender um pouco mais sobre o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses e sobre os índios que já habitavam aqui no nosso país. História é a ciência que estuda fatos significativos, já acontecidos com a humanidade. O descobrimento do Brasil. E a chegada dos portugueses. O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso país. Pedro Álvares Cabral, o valente explorador português, vinha com uma expedição formada por 3 embarcações, 10 naus e 3 caravelas. Com ele estava cerca de 1.500 marinheiros e o experiente navegador Bartolomeu Dias. A esquadra de Pedro Álvares de Cabral saiu de Lisboa em 9 de março de 1522 e seguiram a costa da África. Num dado momento, tomaram rumo a oeste e começaram a ver sinais de terra próxima. Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra à vista!". No dia 21 de abril, eles viram o primeiro sinal de terra, E as imagens de Pedro Álvares Cabral avistando o Monte Pascoal. A primeira terra que eles avistaram era no atual estado da Bahia, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Este lugar foi chamado de Terra de Veracruz, mas como eles viram um monte, acabaram chamando a terra de Monte Pascoal. Mas sabe por que Pascoal? Porque era o tempo da Páscoa. O nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. A grande pergunta que podemos fazer é: o que os portugueses queriam aqui no Brasil? Por que eles saíram de tão longe? Uma questão que nos faz pensar. Como foi esse encontro entre os portugueses e os habitantes nativos? Preparado para saber tudinho sobre o assunto? Então, vamos lá. O pau-brasil. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta de sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis e caixas, e até casas. Mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante, utilizado para tingir tecidos. O encontro com os índios. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imagina como foi esse encontro. As pessoas viviam aqui, tinham modos de vida bem diferentes, desde roupas, alimentação e, claro, a língua. Os índios eram os donos da terra, descoberta pelos portugueses. Foi tudo bem complicado no começo, tanto para os índios quanto para os portugueses. Imagina que eles se estranharam bastante e ambos os grupos ficaram receosos. A partir daí, nunca mais a vida dos nativos e dos portugueses seriam a mesma. A carta. Uma pessoa que vinha junto da esquadra ficou encarregada de contar tudo como ele viu. Essa pessoa era o escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que descreveu sobre o que via com a natureza, os animais e as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. Nós temos muitas riquezas no nosso país. As nossas riquezas: algodão, cana-de-açúcar, frutas e minério. A primeira missa no Brasil. Vale lembrar que os portugueses eram católicos e uma das coisas que fizeram no dia 26 de abril de 1500 foi rezar uma missa, como forma de agradecer por terem chegado à terra firme. Note que os índios não possuíam a mesma religião que os portugueses.
Imagina como eles estranharam isso? Curiosidade. Você sabia que o termo índio foi criado pelo navegador Cristóvão Colombo? Isso porque a ideia original era alcançar as Índias, do outro lado do oceano. Colombo sempre acreditou que havia chegado às Índias e por isso chamou os nativos do continente americano de índios. Dá-se aí o nome de índios. Assim eram os índios. Moravam em ocas, usavam canoas como meio de transporte, enfeitavam-se com penas, dentes de animais e pinturas. Alimentavam-se da caça, pesca e da colheita de mandioca, milho e etc. Seus utensílios eram cerâmicas de barro e cestas de palha. Suas armas eram flechas, lanças, tacape e sarabatana. Algumas imagens dos índios naquela época, com seu arco e flecha, a oca, né? Que era a casa dos índios, eles torrando a mandioca, né? Depois de ralada, para fazer a farinha. E as crianças, né? Os índios, usando os colares e com o rosto pintado. Descobrimento ou chegada. Quando usamos o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada e os portugueses foram os primeiros a encontrá-la. Desta forma, desconsideramos a presença de mais de 5 milhões de indígenas, dividido em várias nações, que já habitavam no Brasil há muito tempo, antes da chegada dos portugueses. Sendo assim, então, será que foram os portugueses mesmo que descobriram o Brasil? De acordo com estudos atualizados, até a época da chegada dos portugueses, o Brasil contava com 1.400 povos indígenas. Em termos numéricos, essa variedade de povos abarcava uma população que oscilou entre a casa dos 3 a 5 milhões de habitantes. Com números tão significativos, percebemos o quão importante é a presença indígena em nossa história. Mesmo depois de os povos indígenas terem passado pelo processo de conquista e extermínio, eles nos deixaram diversas práticas culturais, que foram importantes para a formação da população brasileira. Infelizmente, ainda temos um longo caminho para revelar, com maior riqueza, o passado e a cultura indígena na formação de nosso povo. A exploração, a matança e o preconceito contra os povos indígenas acabaram acobertando muitas informações e saberes de suma importância. De tal modo, cabe a nós, estudiosos, alunos e professores, ampliar nossos horizontes sobre tão relevante tema. Então, pessoal, termino a aula por aqui. Gostaram de saber um pouco mais sobre o nosso país? E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.